Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando também que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos. Hoje nós vamos falar sobre os planos espíritos primordiais 7. Nesse plano é bem importante assim, porque os planos anteriores nós falamos da Ilha das Rosas, da Ilha dos Lírios, da Ilha dos Cisnes, que é como se fosse um aro de ouro com 3 pedras preciosas. No 5º degrau, esse plano é muito importante, porque nesse plano também tem aqueles anunciadores. Nesse plano é que vive Ismael. Ismael, outrora, ele veio para auxiliar Abdul-Skrim, depois ele voltou como João o Batista, anunciando Jesus e anunciando Parzival pela vinda de Parzival. Depois ele também vem trazendo o Apocalipse de João, anunciando os acontecimentos de hoje. Quer dizer que aquelas pessoas que estudam, que estudaram, que pretendem estudar, fica sabendo assim que João o Batista é o mesmo que trouxe o Apocalipse de João. Esse é aquela condição bem importante de um anunciador, muito importante, porque em todos os planos tem as colunas, os planos, e esses planos, essas colunas, é bom a pessoa ir lembrando assim que também tem muitos outros anunciadores e que nós só falamos daqueles que têm uma importância. No caso de Ismael, ele também é o superior neste plano, nesse 5º degrau, nesse 5º plano, ele é o superior. Está sempre falando assim das importâncias. No 6º degrau, no 6º plano, tem também o Castelo Branco. Esse Castelo Branco é que vive aquelas que foram os invólucros, dos que vieram da luz, aquelas primordialmente criadas, que puderam ser os invólucros daqueles que vieram trazendo as anunciações, no caso de Jesus, no caso de Abdul-Skrim. Abdul-Skrim, ele esteve numa época, ele trouxe o juízo para os egípcios. Naquela época, aquele povo, com o sofrimento daquele povo, o jeito que aquele povo pensavam, do jeito que voltaram para dentro deles, com o sofrimento que eles tiveram, que eles estavam vivenciando, foi possível a vinda de Abdul-Skrim trazer o juízo para aquele povo. Então as referências de Moisés, das anunciações de Moisés, porque Moisés recebia de Abdul-Skrim as informações. Abdul-Skrim está ligado ao Filho do Homem. Deus tem 2 filhos, tem Jesus, o Filho de Deus, e Emmanuel, o Filho do Homem. Abdul-Skrim está ligado diretamente com Parzival, e Parzival está ligado diretamente com Abdul-Skrim. Então, quando se fala-se em ligação, estamos falando como aquela condição bem importante de encontrar-se ligado. Numa referência mais simples, hoje seria assim, da pessoa estar conectada com aquele com quem ela está verbalizando, relacionando. As ligações que Moisés teve com Abdul-Skrim é dessa maneira, recebendo direto, estando conectado, estando ligado. É bem importante assim.
Nesse sexto plano, vive essas primordialmente criadas, que foram os invólucros de Abdruscrim e de Jesus. Na criação não tem salto, então todas as coisas são interligadas. Elas fizeram ligações com os espíritos humanos que puderam trazer o nascimento. E elas ficaram ligadas há 40 dias. Então as mulheres trouxeram no nascimento o Filho de Deus, e a que trouxe o Filho do Homem, elas vivem nesse castelo. O termo castelo é uma denominação para que tenhamos uma referência assim de como vivem. Depois tem aquela condição bem importante que nesse sexto plano tem essa referência assim, e que também são habitados por muitos outros espíritos primordialmente também, e outros espíritos que auxiliam. Então nós tínhamos que analisar assim, que o nosso conceito está sempre voltado para aquelas condições que nós temos. Então a pessoa tem que sempre lembrar que o conceito que nós temos da criação está de acordo com o que nós recebemos de informações. E depois as informações que nós temos que lembrar assim, que está relacionado também com o que nós vemos, com o que nós podemos fazer um pressentimento, pressentir uma criação. Então a grandiosidade de quando olhamos para o firmamento, para o céu à noite, e quando a pessoa tem pouca luminosidade onde ela se encontra, vê assim uma infinidade, incontáveis, de astros, que nós damos o nome de estrelas. Quer dizer que nós tínhamos que fazer uma ampliação, porque essa quantidade de astros que nós vemos é o nosso sistema. Depois tem um ensino bem importante que fala assim que há 7 partes do universo. Quer dizer que quando a pessoa tem um aprofundamento no Apocalipse de João, ela vai vendo, vai confirmando assim que igual esse nosso sistema que nós vemos à noite, com essa infinidade de astros, existe mais 6 sistemas semelhantes a esse. Quando uma pessoa denomina-se o nome do Criador para ele, ou para o seu semelhante, ou para os seus familiares, nós estamos trabalhando como se fosse numa pequena empresa e que nós tivéssemos acesso àquele que está administrando aquela empresa. Essa grandiosidade, essa manifestação que existe de nós nos encontrarmos assim tolhidos, porque nós sabemos assim que a vinda de Jesus foi para nos possibilitar que voltássemos para a pátria do Espírito. O nosso comportamento nós recusamos. Tanto é que, no caso do julgamento que ele sofreu, nós sabemos assim que quase todas aquelas pessoas que o condenaram não o conheciam. Hoje somos iguais, manifestamos e muitas vezes nem conhecemos aquele que nós estamos manifestando. Nesse sexto degrau tem também aquela importância assim dos auxílios que nos beneficiam. Depois tem o 7º degrau. Nesse 7º degrau da criação tem a ilha que possibilita assim vir todos os anunciadores, auxiliando, trazendo informações, trazendo instruções para que os espíritos humanos tenham a possibilidade de voltarem para a pátria do Espírito. Aqui também tem um dos auxiliadores que tem o nome de Ismael, que vive na frequência de Ismael. Quer dizer que aquela condição bem importante assim, de quando Ismael precisa de uma pessoa, de um espírito que tenha uma firmeza que corresponde com aquilo que ele precisa, nessa parte tem Ismael, que vive nessa mesma irradiação do Ismael, que veio como João o Batista numa época seguinte e que veio também trazendo o Apocalipse de João.
essa condição do Ismael que vive no 5º degrau tem aquela condição bem importante, porque quando uma pessoa precisa de algo, pode ser na família, pode ser na empresa, aquele que é responsável sabe qual é a pessoa que ele vai pedir para fazer aquela função, para ir naquela localidade, para que executa conforme precisa de ser executado. Ismael, que vive com as irradiações de Ismael, é essa a base de Ismael. Quer dizer que quando precisa de uma pessoa assim, de um espírito assim, tem aquele ponto de apoio. O 7º degrau tem essa importância também. Nós vemos numa pequena escala assim, numa empresa, não é permitido a entrada, ou só é permitido a entrada daqueles que estão trabalhando no setor. Tem outros lugares que tem numa placa, numa porta fechada de vidro, fala está aberta e mostrando a direção que a porta se abre. Quer dizer que para o primeiro plano, na condição assim de planos espíritos primordiais, quer dizer, quando chega no 7º, passa para o reino espiritual. Saiu do plano espírito primordialmente criados, vai para o espiritual. Tem também uma camada que não é permitido transitar por aquele plano. Não temos acesso. Para que um espírito humano tenha a possibilidade de passar por esse plano, precisa de ter a proteção daqueles entes que atuam naquele plano. É bem importante assim nós lembrarmos que na criação todas as coisas são definidas. No nosso conceito humano, verbalizou-se e vulgarizou-se que nós somos irmãos. Só seremos irmãos quando voltarmos para a pátria do Espírito e nos encontrarmos numa condição de termos tido o amadurecimento. Todos os auxílios que nós temos são definidos. Depois nós sabemos assim que tem as categorias, tem as classes. Porque se uma pessoa é prestimosa, é cuidadosa, se um espírito humano na sua função, durante o período em que ele se encontra na matéria grosseira, ele faz um trabalho de qualificar-se, de polidez, de dedicação, de todas as maneiras, aquele outro que não faz nenhuma função de qualificar-se, de considerar o seu próximo, aquele tem facilidade de falar que é irmão, mas aquele que está trabalhando em melhorar-se, em mudar a maneira de ser, de trabalhar de acordo com os conhecimentos dos ensinos, não é irmão deste. Ele só será irmão deste que tem um comportamento conforme ele pretende ter, quando ele tiver tido uma purificação. Nós tínhamos que lembrar assim, para nos qualificarmos para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de ter a condição de voltar para a pátria do Espírito, tem as referências. E essas referências são definidas, porque tem a frequência. Então, mesmo que a pessoa queira, ela não tem condições de passar do espiritual para o primordialmente criado, somente com condições especiais. E nos relatos dos estudos, nós sabemos assim que são poucos os que tiveram a condição de receber esse mérito. E mesmo assim, para eles passarem por este plano, eles tiveram que ter a guarnição daqueles entes que vivem neste plano. Todos os planos da criação são povoados. Então existe essa frequência, essa coisa bem importante assim. Os planos espirituais, 7º, nesse plano, no 5º degrau, porque o 4º degrau é aquele das Ilha das Rosas, da Ilha dos Cisnes e da Ilha da Justiça. E no 5º degrau tem a ilha onde vive Ismael. Ismael, nesse degrau, neste plano, ele é o superior e é também o sacerdote.
nas informações anteriores, nós sabemos assim que antes o rei era também o sacerdote. O bem-estar daquela localidade que está sendo administrada tem que estar também de acordo com a vida interior daquele povo. Se há uma separação, entra também a conveniência, aquela condição bem importante assim de achar que tem a capacidade. Ismael, no 5º degrau, ele é o superior. Ele é que trouxe as anunciações da vinda de Jesus, do prometido. Ele é que trouxe também o Apocalipse de João. O Apocalipse de João, pelos relatos, nós sabemos assim que mais ou menos 200 anos após a vinda de Cristo. Quer dizer que por volta do ano 200 da era cristã é que veio o Apocalipse de João. E depois essas informações nós tínhamos que estar bem presente dentro de nós, porque nós sabemos que todas as coisas na criação, tudo que é vivo, tem um tempo definido. Essa informação é para que nós tivéssemos a condição de nos atualizarmos para nós mesmos, porque para todas as coisas na matéria grosseira, aquele que tem interesse, ele vai atualizando para aquilo que ele acha que vai ser bom. Mas essa transformação que nós precisaríamos de ter também para a nossa vida interna. O 5º degrau é onde habita Ismael. No 6º degrau, onde vivem aquelas duas primordialmente criadas, que foram invólucros do Filho de Deus e do Filho do Homem. O Filho de Deus trazendo as informações, as instruções, para que nós tivéssemos a condição de voltarmos para a pátria do Espírito. Quando o Filho de Deus se encontrava aqui, ele mesmo disse assim que viria um outro. Esse outro quer dizer assim, que a pessoa precisa de lembrar que nós não aceitamos a maneira que ele trouxe, quer dizer, que foi com o amor, com bondade. Que se nós tivéssemos tido uma confiança nas informações trazidas pelo Filho de Deus, não precisaria da vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem foi necessária, primordialmente criada também, sendo o invólucro do Filho do Homem. Quer dizer que uma vibrando no amor, porque o Filho de Deus trouxe o amor, e a outra vibrando na pureza, na justiça. Quer dizer que no equilíbrio, aquela referência bem importante que Jesus fala que pecado contra Deus Pai pode ser perdoado, pecado contra Deus Filho pode ser perdoado, pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. Quer dizer que o Filho do Homem é a lei, é a justiça, é o equilíbrio, que é aquela referência muito importante que aquilo que a pessoa faz, aquilo ela terá que colher. Em escala simples, nós sabemos assim que a pessoa não pode receber diferente daquilo que ela está fazendo. Se ela tem atos nobres, ela é considerada com aqueles que ela relaciona. Se ela não tem atos nobres, de vez em quando ela recebe atos que não são nobres e que às vezes fica descontente. Quer dizer que no 6º degrau, onde vive essas duas primordialmente criadas, que foram invólucros. Depois, as mulheres terrenas, os espíritos terrenos, que possibilitaram o nascimento desses. Quer dizer que na criação não tem falha, tem que ter a sequência. E essas mulheres terrenas receberam das influências dessas mulheres até 40 dias depois do nascimento. As mulheres terrenas não tiveram ligação com os invólucros de Jesus e nem do Filho do Homem. Essa referência é bem importante assim, porque quando não tem uma ligação, tem aquela condição bem simples assim que nós precisaríamos de entender.
Porque quando uma mulher está gestando, ela recebe influência daquele que ela está gestando. Então, normalmente, quase que o seu espírito para de manifestar e manifesta somente o espírito daquele que está sendo gerado. No caso do nascimento desses dois, do Filho de Deus e do Filho do Homem, elas não tiveram influência, elas somente foram os meios para essa realização. Depois, no degrau seguinte, nós temos também Patmos. Nessa ilha é uma ilha de transição para aqueles que vêm para a matéria grosseira, trazendo auxílios para os espíritos humanos. Esses auxílios têm muitas maneiras de a gente perceber que tem auxílios. Uma ferramenta, um instrumento de trabalho. Quer dizer que aqueles que trazem esses auxílios, eles também, antes de virem para a matéria grosseira, eles passaram por essa ilha. Quer dizer que aqueles que trabalham de acordo com os ensinos também. Temos que lembrar de uma coisa bem importante e muito simples. Porque quando nós trabalhamos com os ensinos, se nós colocamos um pouco de nós nos ensinos, nós estamos maculando os ensinos. Se nós tiramos aquilo dos ensinos que achamos que está demais, porque nós fazemos assim, né? Quando nós pegamos um texto, então nós vamos tirando aquilo que nós achamos. Mas se o texto é original, já veio para nós com os ensinos, nós não podemos tirar, também não podemos acrescentar. O que cada um precisa de fazer é melhorar a sua maneira de ser, para que ele tenha uma elevação dentro dele e ele venha a ter uma compreensão. Na nossa vida de todos os dias, a gente pode observar assim, que muitas vezes a pessoa está fazendo um ato que não tem nada a ver com aquilo que ela acabou de lembrar que precisa de ser feito. Fica bem fácil assim, uma pessoa está tomando uma refeição e tem lá um profissional na sua moradia, na sua empresa, executando uma função. Então ele está tomando a refeição e ele vê que ele precisa de dar uma determinada ordem, uma determinada sequência de trabalho para aquele. Na nossa vida, nós tínhamos que lembrar assim, que se estudarmos o livro Na Luz da Verdade e nos dedicarmos a pensamentos nobres, construtivos, dentro de nós vai fazendo a ligação com as informações, com as instruções que nós precisamos, como aquele que estava tomando a refeição e viu que ele precisava de dar uma sequência de trabalho para aquele outro que estava executando. Essa condição é bem importante nós lembrarmos assim que nós precisamos de ter esse amadurecimento dentro de nós para a compreensão dos ensinos. Porque para a vida diária nós sempre temos a referência daquilo que nós precisamos, porque para a vida diária nós tínhamos que lembrar assim, que todas as coisas estão ligadas à matéria grosseira. Mas para a nossa vida de espírito é diferente. Tem que ir lembrando assim, que os ensinos, eles apresentam uma condição que nós não temos um nível para assimilar aquelas informações. Na sequência dos anos, das nossas vivências internas, da continuidade dos estudos, nós vamos trabalhando e vamos verificando aquilo que nós assimilamos, vai tendo uma conexão. E essa conexão é bem importante assim, porque a pessoa vai mudando dentro dela, que é o caso, por exemplo, na vida diária daquele profissional, ele compreende aquele novo que está entrando. Ele vai dando para aquele novo a proporção e ele vai aceitando os erros do novo numa proporção. Se ele vê que esse novo tem um futuro, ele vai orientando para que ele pare de ter os erros. Na nossa vida interna, à medida que nós vamos tendo a compreensão,
vai sendo diferente, porque dentro de nós vai surgindo a possibilidade de aumentarmos o nosso saber. Então, o saber que uma pessoa tem, ela tem que lembrar assim, que é diferente. E nós tínhamos que perceber do jeito que acontece com o nosso corpo físico, que vai mudando as irradiações. Aqueles que convivem com jovens em formação percebem bem nitidamente assim que numa fase anterior podia manifestar de uma maneira. Com o amadurecimento daqueles jovens, agora ele tem que manifestar diferente. Dentro daquele jovem teve a mudança, assim como aquele que está orientando tem também a compreensão que houve mudança e ele tem que fazer adaptação. Os planos espíritos primordiais 7. Tínhamos que lembrar assim, que no 5º degrau é onde vive Ismael. Junto com Ismael tem muitos outros assessores, muitos outros entes que vivem naquele 5º degrau. Ismael é o rei sacerdote neste plano. Ismael é aquele que trouxe as anunciações como tutor de Abdruscrim, na época em que Abdruscrim trouxe o juízo para o povo do Egito. Depois ele veio como João o Batista anunciando Jesus. Depois ele veio trazendo o Apocalipse de João. Depois nós temos aí o 6º degrau, onde vivem as duas primordialmente criadas, que foram os invólucros de Jesus e Abdruscrim. Depois nós temos o 7º degrau, onde vive um primordialmente criado, Ismael, que vive nas irradiações de Ismael. Quer dizer que viver nessas irradiações é aquela condição bem importante, de ser aquele que tem a possibilidade de transmitir aquilo que precisa de ser transmitido sem sofrer alteração. Então é bem importante assim nós desenvolvermos esta condição que nós precisamos para nós mesmos, de receber os ensinos e transmitir esses ensinos sem que eles venham sofrer alterações. Então, na nossa vida diária, nós tínhamos que perceber assim, nós ficamos presos àquilo que nós falamos. Se nós temos vontade de melhorarmos, evoluirmos, a nossa fala tem que ser de acordo com os ensinos. Quando uma pessoa tem vontade de melhorar-se, então ela tem que andar de acordo com os ensinos. Esse esforço não é para um período, é a vida toda. É aquela condição bem importante daquele que trabalha com jovens em formação, que tem uma firmeza e que percebe que na fase seguinte que esses jovens estão apresentando, ele também tem que estar atento que o jeito anterior não pode continuar sendo. O livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita essa naturalidade para nós mesmos, porque quando a pessoa melhora, ela melhora para ela. Andar de acordo com os ensinos, sem interferir nos ensinos. Então a pessoa é que tem que elevar-se. Estuda o livro Na Luz da Verdade.